Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje nós vamos falar sobre livros que falam sobre livros. Vamos falar então de metaliteratura. Eu trouxe aqui 5 livros para mostrar para vocês que falam, que fazem referências justamente a livros, que é o que a gente tanto ama. Todas essas 5 indicações eu já fiz a leitura, porque é o tipo de livro que eu gosto muito, que é quando a obra faz referência a outros livros, é quando a obra expressa o amor pelos livros e fazem a gente refletir sobre a importância da literatura na vida das pessoas. Vou começar indicando um dos meus livros favoritos da vida, que é o Matilda, do Roald Dahl. Essa minha edição aqui eu trouxe do Chile, ela é em espanhol, que é uma das metas aí, é colecionar várias edições de Matilda. É uma edição ilustrada, e já pelas ilustrações, quem não conhece a história da Matilda, você já consegue imaginar o quanto que ela gosta de ler. Aqui a Matilda em seu quarto lendo. E logo no início tem uma passagem muito interessante, onde diz assim: quando Matilda completou 3 anos, ela já havia aprendido a ler sozinha. E ela lia jornais e revistas que tinham na sua casa. Aos 4 anos, ela começou a ler outras coisas de forma natural. E ela desejava muito ter livros. E o único livro que ela tinha lido, que é o que tinha na casa dela, era Cozinha Fácil, que pertencia à sua mãe. E ela leu tantas vezes, de cabo a rabo, que ela já sabia as receitas de cabeça. Então ela aqui, logo no início, ela pede um livro pro pai dela, e a reação do pai é a mais triste possível, que ele diz a ela que não se precisa de livros quando se tem televisão em casa. Então a gente acompanha nesse livro aqui, lindo demais, a história da Matilda. Foi criada por seus pais, mas que ela tinha como referência a professora de sua escola. Os pais não davam muito apoio a Matilda. Na verdade, ela teve que aprender a ser independente desde pequena, porque os pais não ligavam muito para ela. Tanto que para ela entrar na escola, ela teve que implorar pro pai colocá-la na escola. É aí então que a gente acompanha as aventuras dessa pequena jovem leitora. Este lugar é um mistério, Daniel, um santuário. Cada livro, cada volume que você vê tem alma. A alma de quem o escreveu e a alma dos que o leram, que viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, seu espírito cresce e a pessoa se fortalece. Esse é um trecho de outro livro que me marcou muito, que é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Esse é o primeiro livro da série do Cemitério dos Livros Esquecidos e eu sempre indico para quem curte livros sobre livros. Aqui a gente tem uma história ficcional também, onde pai e filho, os Semperi, desvendam os mistérios do Cemitério dos Livros Esquecidos. Aqui a gente tem escritores como personagens, livreiros como protagonistas e amantes da literatura. Essa série, que tem uma sequência em outros livros também, vai falar sobre livros, sobre os cuidados com os livros e sobre as aventuras e os mistérios que a gente pode descobrir em cada página. Esse Cemitério dos Livros Esquecidos é um lugar muito misterioso, que poucas pessoas têm acesso. Lá estão reservados livros raros. E é a partir de um desses livros raros que o Daniel começa a descobrir mistérios que rondam Barcelona. É verdade, a peça funcionou para mim como o buraco de uma fechadura interior, por onde eu olhei e vi 1000 coisas antes escondidas. Nem o bom Juca, nem o bom Essa, ninguém me deu, como Shakespeare, tamanho soco de humanidade, com tantos vícios, virtudes e sentimentos. Esse é um trecho de outro livro que me marcou bastante, que é O Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda. Antes de falar um pouco sobre esse livro, hoje mesmo, pela manhã, eu vi no Instagram da Companhia das Letras que teremos esse ano a sequência desse grande livro. E eu fiquei muito feliz e muito empolgada para aguardar a continuação do Fazedor de Velhos. A história é contada por Pedro, um jovem que está numa fase de decisão. E eu acho que muitos, se não todos nós, já passamos por essa fase onde a gente está em um lugar e não sabe se é aquilo que a gente realmente quer.
Pedro cursava história, mas começou a ficar muito insatisfeito com o curso, até que ele descobre o seu amor pela literatura com a ajuda de um senhor. E esse personagem é muito importante para a história porque ele cativa o leitor e é como se a gente sentisse um pouquinho do que o Pedro sentia, esse amor, essa admiração pela literatura que esse senhor passava para o protagonista do Fazedor de Velhos. Um livro que vai falar muito sobre descobertas, sobre escolhas e, é claro, sobre literatura. Lembrando que alguns desses livros foram resenhados aqui no canal, vou deixar nos cards e na descrição os links para as resenhas com os meus comentários mais completos. E também, caso vocês tenham interesse em ler alguns desses livros, vou deixar o link para compra na Amazon aqui na descrição. Comprando através desse link, você estará ajudando aventuras sem pagar nada mais por isso. 3 coisas estão faltando. A primeira, você sabe por que os livros como este são tão importantes? Porque tem qualidade. E o que significa a palavra qualidade? Para mim, significa textura. Este livro tem poros, tem feições. Este livro poderia passar pelo microscópio. Você encontraria vida sob a lâmina, emanando em profusão infinita. Este trecho é do livro Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Aqui nós temos uma distopia, uma ficção científica, onde os bombeiros exercem funções contrárias à que a gente conhece. Ao invés de apagar o fogo, eles ateiam fogo. E eles ateiam fogo em livros. Os livros são os maiores perigos dessa sociedade distópica descrita aqui em Fahrenheit 451. Esse livro eu li, se eu não me engano, em 2018 e foi uma das melhores leituras do ano. E a gente acompanha aqui então a história de um bombeiro que é obrigado a queimar os livros, mesmo sem entender muito bem o porquê que todos os bombeiros faziam aquilo, até que ele desperta certo interesse pelas obras. O que os livros teriam de tão perigoso a ponto das pessoas terem que queimá-los? Muitas pessoas naquela sociedade tinham livros em casa, é claro, e elas faziam esconderijo em suas casas para armazenar os livros, para que não fossem encontrados pelos bombeiros, senão eles seriam queimados. E aqui a gente tem uma reflexão muito boa sobre o papel da literatura na sociedade e o porquê que muitos governos têm medo da literatura, têm medo de formar seres conscientes, seres pensantes, seres informados. Eu super indico Fahrenheit 451 porque provoca inúmeras reflexões no leitor, então fica a minha indicação aí. É preciso ler? É preciso ler. E se em vez de exigir a leitura, o professor decidisse de repente partilhar sua própria felicidade de ler? A felicidade de ler? O que é isso, felicidade de ler? Questões que pressupõem um bem conhecido cair em si mesmo, na verdade. Cada leitura é um ato de resistência. De resistência a quê? A todas as contingências. Todas. Esse é um trecho do livro Como um Romance, do Daniel Pinack. Eu li esse livro há muito tempo. Eu descobri ele num canal aqui do YouTube que não existe mais, mas que eu gostava bastante. E assim que foi indicado, eu me interessei justamente por mesclar educação e literatura, como vocês puderam ver nesse trecho que foi lido. Nesse livro, a gente tem diálogos entre professores e alunos, a gente tem apontamentos sobre a importância da leitura nas escolas, sobre a importância da construção do hábito da leitura, sobre a importância também da releitura. E esse livro também é muito conhecido pelos direitos imprescritíveis do leitor que a gente tem aqui atrás, mas também tem aqui no final do livro o autor, o Daniel, vai aprofundar cada um desses direitos. Se vocês quiserem saber mais sobre esses direitos, tem 2 vídeos sobre esse livro, na verdade. O primeiro é uma resenha que eu fiz, também vou deixar linkado para vocês. E o segundo é uma book tag que foi criada no canal J Pluft, se eu não me engano. E eu respondi essa tag, então vou deixar linkado para vocês também. Mas esse livro faz qualquer um despertar o amor pela leitura. Ele traz excelentes dicas de livros. Eu anotei várias indicações, muitos teóricos da literatura também. É um livro que eu conversei bastante. É muito legal quando a gente abre o livro e a gente vê os apontamentos que a gente faz enquanto a gente lê, sinal de que a gente gostou bastante. Aqui sempre eu coloco um post-it fazendo resuminho de tipo de narrativa, de referências, enfim. Sem contar
notar que nesse livro a gente percebe muitas passagens poéticas, e isso acaba enriquecendo bastante toda a narrativa. E na verdade é um livro que conversa com a gente, ele faz perguntas, como vocês viram também no trecho que eu li. O livro vai fazer perguntas pra gente e ele mesmo vai responder algumas, outras não. Outras perguntas nos fazem refletir sozinhos. Então é um livro que eu gosto muito justamente por provocar inúmeras reflexões sobre a literatura e sobre a importância de se ler nas escolas. Espero que vocês tenham gostado das indicações de livros de livros que falam sobre a importância da leitura e como a literatura pode mudar vidas. Deixa aqui embaixo nos comentários alguma indicação de livro que você leu que também vai falar sobre a importância da literatura. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, curta o vídeo e me acompanhe nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.